Os 7 selos do Apocalipse estão no passado, no presente ou no futuro? Quer entender mais sobre esse assunto? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Que bom que você está aqui mais uma vez para poder estudarmos junto as profecias do livro do Apocalipse, da Bíblia. Eu tenho feito aqui uma série de estudo falando sobre a estrutura do livro, a forma de interpretação historicista. Recentemente aqui falei sobre o capítulo 4 do livro e agora estou falando sobre, vou falar sobre o capítulo 6 e 5 do livro, falando sobre os 7 selos, o livro selado e também os 7 selos. Lembrando que eu já fiz uma série aqui sobre esses 7 selos, falando especificamente de cada um. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo os vídeos que eu falei especificamente de cada um dos selos. Vai lá, dá uma conferida, eu tenho certeza que vai complementar o que nós vamos falar aqui, certo? A intenção desse vídeo aqui hoje é tentar mostrar para vocês de que a interpretação dos 7 selos vista da forma historicista, ou seja, interpretando a profecia ao longo da história, é possível ver não somente de uma maneira, mas tem outros ângulos, né? Podemos interpretar os livros tendo uma visão referente ao Evangelho e as consequências, os seus efeitos. Também podemos ver os 7 selos dentro dos sinais da volta de Jesus. E também dentro do período das 7 igrejas, né? Nós acreditamos que as 7 igrejas elas realmente existiram. Jesus ele manda essas cartas, né, para essas igrejas porque elas existiam, tinham seus problemas particulares, singulares, mas elas representam características do cristão, da igreja ao longo da história, tá certo? E os 7 selos nós entendemos que é uma recapitulação. Entenda assim, as 7 igrejas está falando mais sobre a característica do crente. Os 7 selos, você vai perceber que está no contexto de juízo para quem quebra a aliança, para quem não aceita o Evangelho, ou pior, quem aceita o Evangelho e quebra a aliança, certo? Então existe esse foco. Já as 7 trombetas são juízo para aqueles que não querem nada com o Evangelho, entende? Então são focos diferentes. Há um paralelismo, porém não um paralelismo progressivo. As 7 igrejas, a partir do primeiro século, vai então até a volta de Jesus. Os 7 selos também. É um paralelismo não progressivo. Ele vai recapitular uma igreja do primeiro século e esses sinais vão ali até a volta de Jesus e passa até um pouquinho a mais. Você vai ver isso nesse vídeo. E as 7 trombetas que eu vou gravar nos próximos vídeos aí, você vai perceber que é a mesma coisa. São juízos de Deus ao longo da história. As igrejas, características do crente. Os selos, juízos de Deus para aqueles que aceitaram o Evangelho. E também as 7 trombetas para aqueles que não querem nada com o Evangelho. Pelo contrário, perseguem o povo de Deus. Então confira aí e tenta entender de uma maneira simples, vou colocar aqui, para você perceber que não existe uma forma de interpretação única dos 7 selos, mas nós podemos conciliar as ideias e ambas elas têm coerência com o historicismo. Então, confere aí. Bom, pessoal, coloquei aqui na tela para a gente poder ver de uma maneira simples em que contexto estão os 7 selos, esse livro que Jesus toma da mão de Deus, tá certo? Então vamos lá, eu vou ler alguns versos bíblicos para a gente poder contextualizar. Bom, o texto que eu queria que vocês lessem, nós vamos encontrar ele lá em Levíticos 26. Leia todo o capítulo. Se você quer entender um pouquinho mais do que eu estou dizendo aqui, perceba o seguinte, o contexto de Levíticos capítulo 26 está falando sobre aliança, sobre a rebeldia do povo em transgredir a aliança, quebrar o pacto com Deus. Quebrando o pacto, Deus traria juízos. Tá? Então eu vou ler rapidinho aqui para vocês verem aqui os significados e o contexto, tá certo? Então lá em Levítico 26 é o seguinte: e se andardes contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados, porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfinharão e acabarão com o vosso gado, e os reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Trarei sobre vós a espada. Presta atenção nas palavras, tá?
a espada vingadora da minha aliança. E então, quando vos ajuntardes na vossa cidade, enviarei o quê? A peste para o meio de vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos tirar o sustento do pão, olha lá, o pão, sustento, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e vos-lo entregarão por peso. Comerei, porém, e não vos fartarei. Está percebendo aqui que se Israel pisasse na bola, quebrasse a aliança, Deus então ia mandar as pestes, a espada, e também cortaria o sustento do pão. Tá? O outro texto que fala sobre maldições para quem quebrar a aliança com Deus é Deuteronômio 32. Olha só o que o texto diz: amontoarei males sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles, consumidos serão pela fome, devorados pela febre peste violenta, e contra eles enviarei dentes de feras e ardente peçonha de serpentes do pó. Fora devastará a espada, fora que será devastada a espada em casa, o pavor tanto ao jovem como à virgem, tanto à criança de peito como ao homem encarnecido, ou seja, ninguém ficaria fora do juízo de Deus. E perceberam as palavras aqui em negrito? Tem os males, fome, fera, peste, espada. Perceberam que são as mesmas palavras usadas lá em Levíticos. Tá? Vamos ver outro texto agora? Agora eu queria ver com vocês no livro de Ezequiel. Olha só, diz assim: veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, está bem claro aqui, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão. Mais uma vez, perceba que Deus nunca trabalha diferente, sempre da mesma forma. Enviarei contra ela fome e eliminarei dela homens e animais. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, que são o quê? A espada, a fome, as bestas, feras e a peste, contra Jerusalém. Perceba o seguinte, contra quem? Contra Jerusalém, o seu povo, o povo da aliança, tá certo? Então, contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais. Então, veja que Deus está fazendo uma promessa aqui. Quem se firmar na minha aliança tem bênçãos, mas quem quebrar a minha aliança terá, então, essas maldições. Então, temos aqui bem claro que maldições seria. Quando você lê o capítulo 6 de Apocalipse, você vai perceber claramente que estas palavras estão bem claras no texto lá de cada um dos selos, tá certo? Depois eu vou mostrar um pouquinho mais de perto para vocês. Agora, eu queria colocar um texto da escritora Ellen White. Ela diz o seguinte: ao lavar Pilatos as mãos, está naquele momento ali que Jesus está sendo julgado, né? Dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Os sacerdotes uniram-se à turba ignorante, gritando exaltados: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Está lá em Mateus capítulo 27. Aí ela diz o seguinte: desse modo, os guias, os líderes dos judeus, os líderes dos judeus fizeram a escolha. Qual foi a escolha? De matar Jesus e soltar Barrabás. Né? Sua decisão foi registrada no livro que João viu na mão daquele que estava sentado no trono. É claro, uma referência a Apocalipse capítulo 5. No livro que ninguém podia abrir, senão o leão da tribo de Judá, certo? Essa decisão, que decisão? Decisão que os guias, os judeus, os líderes, os que estavam envolvidos ali na morte de Jesus, lhes será apresentada. Então, essa decisão lhes serão apresentada para quem? Para eles, em todo o seu caráter, ou seja, de uma maneira plena, no seu caráter reivindicativo, naquele dia em que o livro há de ser aberto. Entende? Então, o livro que vai ser aberto pelo leão da tribo de Judá, o conteúdo desse livro vai ser apresentado para esses ímpios aqui, que condenaram Jesus. Então, Ellen White está dizendo que o livro que Jesus toma na mão de Deus, que tem 7 selos, o conteúdo, ele seria então apresentado para os ímpios, aqueles que estavam liderando a morte de Jesus, tá certo? Agora, só lembrando você, de que o livro tinha quantos selos? 7 selos. Quando eu arranco um selo, eu consigo ler o que está escrito no livro? Não.
Quando eu arranco 2 selos, eu consigo ler o que está escrito? Não. Então, quando é que eu consigo ler o que está escrito? E quando é que as pessoas vão entender que vai ser apresentado esse caráter, todo o conteúdo para essas pessoas? Quando? Quando todos os selos forem arrancados. Pegou a ideia? Então tá bom. Isso é bem claro aqui, tá certo? Muito bem, então vamos para algumas observações. Primeiro, o livro só será aberto e revelado o seu segredo quando todos os selos forem arrancados. Isso é bem claro, tá certo? Muito bem. Quando os selos são arrancados no céu, surgem eventos na terra. É isso que acontece. Jesus arranca no céu, mas acontecem efeitos na terra. Não esses eventos não é o conteúdo do livro, tá certo? Entenda o seguinte, o conteúdo só vai ser apresentado no fim, quando arrancar o 7º selo, tá certo? Então são Jesus arrancando o céu, só que surgem eventos na terra, e que não são os conteúdos do livro, são apenas eventos que acontecem aí. O conteúdo só será revelado para os ímpios, quer dizer, o conteúdo será revelado para os ímpios, como eu deixei bem claro, tá certo? Agora você fica pensando, mas quando que os ímpios terão acesso a esse tipo de conteúdo? Em que momento da história, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. O que mais? Os cavalos representam o juízo de Deus para os infiéis à sua aliança, tá certo? Os cavalos, quando você lê lá os 4 primeiros selos, são cavalos, você vai perceber o seguinte, que a linguagem que tem ali é a mesma linguagem usada no Antigo Testamento, falando sobre juízos. Você vai encontrar espada, você vai encontrar fome, peste, morte. Então são temas recorrentes do Antigo Testamento. Não adianta agora a gente ficar inventando coisas, porque está falando de selo, então está falando de selamento só depois do juízo, quando Deus começa a selar o povo. E não confunda esse tipo de selo, tá? Esse selo aqui do livro é apenas um selo que guarda um segredo. O selo de Deus é outro tipo de coisa. Não confunda alhos com bugalhos, podemos dizer assim, né? Pois bem, Deus usaria em seus juízos o quê? A espada, a fome, as bestas e feras, né? e a peste. É o que Deus usaria, tá? Então, entenda isso. Então, vamos lá, vou fazer agora uma comparação sobre os selos e o Evangelho. Você vai perceber que existe um paralelo entre o que acontece quando Jesus vai arrancando os selos e com o Evangelho, tá? Vou mostrar aqui. Lembrando que eu estou apresentando aqui para vocês é uma interpretação historicista. O que seria isso? Eu estou tentando interpretar os eventos do Apocalipse ao longo da história. Tá certo? Você vai ver que eu não vou apresentar apenas uma interpretação, mas possíveis interpretações que estão relacionadas a esse contexto de aliança, de quebra da aliança, os juízos de Deus, e que é algo muito claro no livro do Apocalipse, tá? E nos livros do Antigo Testamento também. Tá? O que nós não podemos fazer é, de forma anacrônica, tentar interpretar os livros usando o jornal de hoje, tá certo? Nós temos que, primeira referência que nós temos, qual que é? A Bíblia. Então vamos lá. Então o cavalo branco, você percebe o seguinte, o cavalo branco ele sai para vencer, né? Ele sai para vencer. E quem é que é vencedor na Bíblia, né? Alguns podem dizer o seguinte, esse cavalo branco é Jesus, mas nós temos alguns indícios ali que não se encaixa com a figura de Jesus. Claro, Jesus é vencedor, mas Jesus ele usa uma coroa diferente desse cavaleiro aqui, né? O cavaleiro branco ele usa uma coroa Stéphanos. Já Jesus, no capítulo 19, a coroa dele é chamada de diadema, uma coroa real. E por que a pregação do Evangelho? Perceba que lá em Mateus capítulo 24, é bem claro em dizer que o Evangelho seria pregado a todo mundo, então ele será, é algo que vai acontecer, queira você ou não, vai acontecer. Assim como esse cavaleiro ele é vencedor, ele sai para conquistar, o Evangelho então vai ser pregado a todas as nações. Então, vou apresentar aqui os 7 selos no contexto do Evangelho, tá? Entenda isso, do Evangelho. Tá, o Evangelho, Jesus abriu o primeiro selo, quando foi isso? Quando ele foi entronizado no céu, lá no ano 31, quando ele ressuscita, vai ao céu, recebe toda a autoridade no céu da terra, por isso que ele envia os discípulos para pregarem o Evangelho. Tá?
Bom, o cavalo vermelho, ele está ligado ao quê? Eu coloquei aqui, a rejeição do evangelho. Gente, isso aqui não está saindo da minha cabeça, não. Existem livros como o do Maxwell, o Ranko Stefanovic, que também tem essa linha aqui de interpretação, tá certo? É uma interpretação que cabe perfeitamente na linha historicista a qual a Igreja Adventista acredita, tá bom? Então, por que o cavalo vermelho seria a rejeição? Veja só, quando você vai lá para Mateus, capítulo 10, 34 a 36, você começa a ver um paralelo. Quando você lê o capítulo 6 de Apocalipse, quando fala do segundo selo, o cavalo vermelho, as palavras que são usadas ali são as mesmas encontradas aqui, ó, em Mateus, capítulo 10, 34. Eu vou ler aqui para vocês, assim, ó. Não penseis que vim trazer paz à terra, ó, paz à terra. Vim trazer o quê? Não vim trazer paz, mas o que? Espada. Olha a palavrinha lá, lembra da espada? Pois eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua filha, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da própria casa. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, né? Perceba, o evangelho, quando ele é anunciado, tem pessoas que vão rejeitar esse evangelho. Por quê? Eles não querem, eles têm a livre escolha, né, de aceitar ou não. E o evangelho, quando chega em alguns lugares, ele conquista pessoas, mas tem pessoas que não querem ser conquistadas. E acaba criando confusão, acaba criando guerras, contratempos, tá? Então, percebe que o cavalo vermelho, ele, de certa forma, representa essa rejeição do evangelho, tá? Então, repito, estou apresentando aqui no contexto do evangelho. Depois eu vou apresentar em outro contexto os 7 selos, tá? Então, só para você entender que há algumas possibilidades. Não fica só pensando numa coisa só, tá? Vamos falar agora do cavalo preto. O cavalo preto é a fome do evangelho. Porque se as pessoas rejeitam o evangelho, agora vem a fome do evangelho. E lá no livro de Amós você vai encontrar algo interessante, né? Sobre essa fome. Mas lá em Mateus capítulo 4, olha só, diz assim, ó, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Foi quando o evangelho chega, né, a pregação de Jesus, do reino de Deus. Então a Bíblia faz esse paralelo, escuridão sem o evangelho, luz quando tem o evangelho. E aí eu coloquei os versos aqui que você pode procurar, que tem a mesma ideia. Quando não tem o evangelho, tem escuridão, tem fome, tem trevas, tá certo? E como eu falei em Amós capítulo 8, olha que interessante, diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Lembra das pragas lá do Antigo Testamento? Olha de novo aparecendo fome. Mas que fome é essa? Não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e de norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não acharão. Tá? Então, quando nós pegamos os selos no contexto do evangelho, da pregação do evangelho, nós vemos isso claramente. O evangelho sai vencendo, vai conquistando. Pessoas vão rejeitando por suas escolhas. E quando a pessoa rejeita, ela não tem a luz. Ela está nas trevas, e ela agora, interessante que Deus promete que um dia Ele vai mandar fome da palavra de Deus. As pessoas sem o evangelho, elas sentem fome, né? Fome do Senhor. Muito bem, cavalo amarelo. Coloquei entre parênteses aqui, entre aspas aqui, porque não é amarelo, né? É um amarelo esverdeado e um esverdeado amarelado. É mais ou menos essa cor, né? A palavra lá é chloros. Tá? Então, mais conhecido como cavalo amarelo. Tá? E o cavalo amarelo, no contexto do evangelho, ele representa a morte espiritual. Porque é lógico, foi pregado o evangelho, a pessoa rejeita, agora ela começa a passar fome. E, consequentemente, quem passa fome, o que acontece? Morre. Mas estamos falando de modo figurativo, né? Então é uma morte espiritual. Olhando um texto lá em Paulo, no 2 Timóteo, diz o seguinte: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, olha só, mortos espiritualmente, não tem o evangelho, não tem Deus no coração, né? Presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, e
e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, e assim vai. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, desse afasta-te. Então veja aqui que as pessoas são mais amigos, aqui diz aqui, mais amigos dos deleites, né, dos prazeres, do que amigos de Deus. São pessoas mortas espiritualmente, tá certo? Encaixa perfeitamente com o cavalo amarelo ali, falando sobre a morte, tá? Morte espiritual. Pois bem, agora falando do quinto selo. O quinto selo é o momento em que Jesus arranca o quinto selo, e aí ouve-se vozes, né, saindo do altar, debaixo do altar, pessoas clamando por justiça, né? Até quando, ó Senhor, não vingas o nosso nome? Então ali está falando, uma referência ali, pessoas que foram fiéis e que querem logo a bendita esperança da eternidade, da salvação, né? Pois bem, então nós vemos ali um clamor por justiça. E que contexto é este? Esse contexto, gente, lá em Daniel capítulo 7, 25 ao 26, é uma profecia falando em que as pessoas, os santos altíssimos seriam perseguidos, tá? Olha só, e proferirá palavras contra o Altíssimo, está falando sobre o chifre pequeno, né, o poder que perseguiria os santos. Destruiria os santos do Altíssimo, por isso que no quinto selo está falando de almas, né, pessoas debaixo do altar, o altar de sacrifício, pessoas que morreram por ser fiéis, né? Diz que esse poder mudaria os tempos e a lei, né, a lei de Deus, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Esse é um período em que nós acreditamos que é um período onde nós tivemos uma supremacia papal de perseguição, pessoas sendo fiéis aí ao Senhor, sendo mortos, sendo mártires, né, pela verdade, e clamando a Deus por justiça, né? Mas diz o seguinte, mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para destruir e para desfazer até o fim. Então é uma promessa que Deus os vingaria. E a mesma coisa que nós vemos no capítulo 6, no quinto selo, um pedido por justiça, um clamor por justiça. Tá? O que mais? Vamos lá. No sexto selo, falando no contexto do Evangelho, nós observamos o seguinte, que existe ali o cumprimento da promessa do Evangelho. Qual é a promessa? A volta de Jesus. Jesus dizendo assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, né? Credes em mim, na casa de meu pai é muita morada, se não fosse assim não vou ter dito, eu vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, voltarei e receberei para mim, para que onde eu estou estejais vós também. João capítulo 14, 1 ao 3. Então no sexto selo, quando Jesus arranca o sexto selo, acontece uma coisa interessante ali. O que acontece? Lá no verso 16 e 17, diz ali o cumprimento. Disseram os montes e aos rochedos, cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Então eles estão ali pedindo para os rochedos caírem sobre eles, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então, no sexto selo, nós vemos claramente a volta de Jesus. É o cumprimento da promessa do Evangelho. A volta de Jesus. Está bem claro no capítulo 6. Estão percebendo aí o contexto do Evangelho? Desde a pregação, rejeição, a fome dele, a morte por não ter ele, depois o clamor dos santos, o cumprimento da promessa. E agora temos o sétimo selo. E aqui é algo complicadíssimo, né? Por quê? É algo que não se cumpriu. Então, nós levantamos algumas conjecturas e também algumas possibilidades de interpretação. Tá? Então, eu vou sugerir uma aqui. Tá? O sétimo selo, que é o último, que é quando Jesus arranca, e agora o conteúdo é aberto, e diz que houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Tá? Alguns dizem aí que é o momento da volta de Jesus, o céu fica vazio, então fica silêncio lá. Mas esse silêncio, gente, não é porque não tem ninguém no céu. É um silêncio de expectativa, de que o que vai acontecer. Sabe aquele momento em que vai se dar o decreto, vai se dar a sentença? Imagina a gente num julgamento. É um momento em que o juiz vai dar um silêncio total. Tá? Então, o sétimo selo eu vejo como um cumprimento da justiça de Deus. Aqui não houve um clamor, Jesus volta para pegar os seus, mas nós sabemos que na volta de Jesus os ímpios serão mortos, mas passarão pela primeira morte. E nós sabemos que existe a segunda morte, que essa é a morte do juízo final, que ali realmente a justiça ela é feita. Tá?
Então, no sétimo selo, nós temos o cumprimento da justiça. E onde nós vemos isso? No capítulo 20, verso 15, diz o seguinte: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, aqui no capítulo 20 de Apocalipse, nós temos ali o momento da sentença final. É o momento que a justiça é feita, que o salário do pecado realmente vai encontrar a morte. Tá bom? Então, aqui está no contexto do Evangelho, os 7 selos. Vamos ver agora no contexto dos sinais do fim. Olha que interessante. Também podemos entender que os 7 selos se encaixam em sinais antes da volta de Jesus. Aí, tá? Então vamos lá. Começamos então com o cavalo branco. E o cavalo branco também é pregação do Evangelho, porque é um sinal. Lá em Mateus 24, né, diz aí que o Evangelho será pregado, e então virá o fim. Ok? Vamos para o próximo? O próximo, cavalo vermelho. O cavalo vermelho fala sobre guerras e perseguições, e isso é muito claro, né? Nós temos aí textos como Mateus capítulo 24, que diz o seguinte: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as ações por causa do quê? Do meu nome, por causa do Evangelho. Olha aqui, nesse tempo muito ambos de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Então nós temos aí perseguições, guerras, conflitos aí antes da volta de Jesus. Vamos para outro sinal aí. O cavalo preto. O que diz o cavalo preto? Está ligado ao quê? A fome. Lembra das pragas lá? A fome. E aí diz o seguinte: por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá o quê, gente? Fome e terremotos em vários lugares. Então, também uma possibilidade aí do cavalo preto está ligado a sinais da volta de Jesus. O que mais? O cavalo amarelo está ligado à morte, bem claro lá no capítulo 6 de Apocalipse. E que nós encontramos lá em Lucas 21, falando sobre os sinais da volta de Jesus. Haverá grandes terremotos, e mortes, é claro, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas. Então, haveriam mortes. Isso é um sinal muito claro antes da volta de Jesus, pelos eventos aí, os sinais. O que mais que nós temos? O quinto selo. O quinto selo está falando lá, lembra das almas que estão embaixo do altar e tal. Então, nós vemos tribulação, pessoas sofrendo pela perseguição, pela sua fé, em defesa da sua fé e sendo mortos. Então, nós temos aqui Mateus 24, diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Aqui nós estamos falando daquele tempos, metade de um tempo, Lembra lá? Um período de perseguição, e aí está falando aqui, se não fosse abreviado, ninguém seria salvo. Olha só, é um momento de tribulação. Antes da volta de Jesus aconteceria, nós sabemos que já aconteceu. Vai se repetir? Vai ter algo parecido? Vai. Não creio se da mesma intensidade aqui, como Jesus também está dizendo aqui. Porque, veja, no sexto selo, falando sobre sinais da vinda de Jesus, fala sobre sinais do pré-advento e o próprio advento. E que sinais é esse? Seguindo aqui o versículo do capítulo 24, nós vimos no mesmo verso, o verso 29 aqui, o verso 29 eu coloquei embaixo aqui. Diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o que aconteceria? O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Se você for lá para o capítulo 6 de Apocalipse, você vai encontrar todos esses sinais. E Jesus fala que depois da tribulação daqueles dias ia acontecer isso. Olha lá, e logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará claridade. E nós sabemos que esses sinais já se cumpriram, 1750, 1780, 1833, são datas aí do terremoto, do escurecimento do sol, a queda das estrelas, e agora só está faltando o quê? As pessoas, o céu se recolher como um pergaminho, e aí acontecer a volta de Jesus, como está aqui, são sinais pré-advento e o advento. Então disseram aos montes, aos rochedos, cai sobre nós e escondemos da face daquele que se assenta
no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Percebeu aqui? E vamos então para o sétimo selo, no contexto dos sinais da volta de Jesus. Então Jesus já voltou, agora o que acontece? É um evento pós-volta de Jesus, tá certo? Então houve os sinais, houve a volta, né? E agora o sétimo selo acontece depois da volta de Jesus. E o que acontece? Lá no capítulo 20, verso 12, diz o seguinte: vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. É o momento do juízo final. E então se abriram os livros. Olha, será que é coincidência? Os livros. Aqui não fala especificamente quais livros são, mas eu posso entender que é o livro que também que está na mão de Jesus, né? Que faz parte da história, né? E que ali também seria revelado para os ímpios, né, a justiça de Deus. Tá? Então se abriram os livros, e ainda outro livro, aí agora é específico, né? O livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Então, o sétimo selo, eu creio que é um evento pós-volta de Jesus, e que ali é o momento da sentença final, o momento do juízo, o momento em que Jesus vai realmente efetuar a justiça dele, né? Ou seja, o pecado se encontra com a morte. Tá? Pois bem, agora vamos falar sobre os selos, o evangelho e os sinais do fim e as igrejas. Olha só que interessante. Deixa eu colocar aqui. Então vamos lá. Então está aqui os 7 selos, o evangelho e os seus efeitos, né? Temos aqui também os sinais do fim e as 7 igrejas. Então em cada uma das suas colunas. Então o primeiro selo, o cavalo branco, o evangelho e seus efeitos, né? Então nós temos aqui a pregação do evangelho, que também se encaixa aqui na pregação do evangelho, e é concorrente, né? Ele está no tempo da primeira igreja. Tradicionalmente a igreja acredita que os 7 selos ocorrem no período das 7 igrejas. Então a primeira igreja, Éfeso, um momento em que a igreja ela era pura, né? Um momento que o evangelho puro começa a ser pregado, né? Então é o primeiro momento ali. O cavalo vermelho, então nós temos dentro do conceito de evangelho e seus efeitos, então é a rejeição do evangelho, né? A rejeição, as pessoas rejeitam, então há confusão, a traição, há guerras, conflitos. No contexto dos sinais, então são guerras e perseguições, e ela se encaixa perfeitamente no período de Esmirna, né? A característica da igreja de Esmirna, que surge ali por volta do ano 100, depois de Cristo, onde realmente o evangelho começa a encontrar barreiras pelo império, tá certo? Muito bem. O cavalo preto, nós entendemos que é a fome do evangelho, dentro da rejeição do evangelho, fome, os sinais da volta de Jesus, e se encontra no período de Pérgamo, aonde a igreja fez aliança com o império, e realmente houve uma fome do evangelho, o evangelho verdadeiro parou de ser pregado, né? Começa ali a mistura com o engano, e as pessoas não tinham mais o evangelho puro, tá? Muito bem. Qual seria agora? Cavalo amarelo. Então é morte espiritual dentro do evangelho, contexto, esses efeitos aí do evangelho. Sinais, mortes, né? E também se encaixa com Tiatira, onde realmente a igreja não apresentava mais o evangelho de Deus, e houve uma morte espiritual, onde as pessoas não tinham acesso mais à Bíblia, eram mais tradições e tantas outras coisas que eram impostas, e que as pessoas realmente viviam num momento ali sem o evangelho, eram pessoas mortas dirigindo a igreja de Deus, tá? O momento de Tiatira. O quinto selo, nós temos o clamor por justiça, um momento de tribulação nos sinais da volta de Jesus, e é o momento, gente, de Sardes, onde começa a surgir ali o momento quando a reforma começa a surgir, e pessoas também começam a ser perseguidas e mortas, né, pela sua fé, e aí existe aí um clamor por justiça de Deus, né? Por quê? Por que acontece? E é um momento onde a igreja começa a querer se levantar, né, a levantar as verdades perdidas. No sexto selo, nós temos o cumprimento da promessa do evangelho, né, dentro do evangelho e seus efeitos, e temos sinais pré-advento e o advento.
E ela se encaixa perfeitamente no período de Filadélfia e Laodiceia. Tá? É o período das igrejas aqui que se encaixam, esse período aqui do sexto selo. Tá? E o sétimo selo, nós temos então o cumprimento da justiça, juízo final, dentro dos sinais, né? Apesar que já é um evento pós-volta de Jesus. E que momento, que igreja que se encaixa? Acabou as igrejas. Porque as igrejas aqui, elas são características dos crentes, tá? Característica dos crentes ao longo da era cristã, tá certo? E não tem outra igreja, só tem 7. Que igreja agora? É a igreja sem pecado, ok? Então aqui foi uma tentativa de explicar interpretações dos sete selos dentro do historicismo, falando sobre o Evangelho e seus efeitos, sobre sinais da volta de Jesus e também no período das igrejas. Perceberam que interessante ao estudar o livro do Apocalipse como a gente precisa ter um contexto maior da própria Bíblia? Cuidado ao interpretar o livro do Apocalipse com a cabeça, com a lógica do século XXI. Cuidado com a lógica, porque a lógica é a maneira mais segura de você errar. Agora, se você tiver uma lógica hebraica, respeitando a filosofia, as ideias da literatura do livro, com certeza fica mais fácil para entender e interpretar o próprio livro, tá certo? Então, se você concorda, discorda, pode colocar nos comentários aí. Se você gostou, deixa um like. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, tá certo? Bom, gente, para não ficar muito longo esse vídeo, vou ficando por aqui. Agradeço a sua companhia. E se você tiver mais alguma sugestão, alguma dúvida, coloque nos comentários e me ajude aí a fazer os próximos vídeos. Um forte abraço para você e não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu!